características mais marcantes de Bella Swan ao longo de toda a saga Crepúsculo é ser leitora. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais livros eu e a Bella já lemos. Oi gente, eu sou a Bárbara e se você acompanha este canal há algum tempo já sabe que eu sou super fã da saga Crepúsculo. Se você não me acompanha há muito tempo, chegou por agora, tem uma playlist aqui só com conteúdos relacionados à saga Crepúsculo. E chegou a hora da gente falar sobre os livros que a Bella já leu. Logo em Crepúsculo a gente tem uma das cenas principais do livro, quando a Bella tá pensando bastante no Edward, tá lá deitada no jardim lendo. Esse contato dela com os livros, né? Ela fala sobre como ela gosta de ler e ela inclusive pega vários clássicos ali pra reler e acaba não lendo porque todos eles a fazem se lembrar do Edward. E em Sol da Meia-Noite, quando a gente tem Crepúsculo pelo ponto de vista do próprio Edward, ele fala aqui bastante sobre os livros que ela lê, né, sobre o quão leitora ela é. Eles conversam muito sobre isso. Inclusive, em uma das cenas, o Edward passa uma noite inteira lendo um livro que a Bella gosta bastante e que ele nunca tinha lido. Quer prova de amor maior que essa? Desconheço. Mas vários dos livros que a Bella já leu, eu também já li. Então hoje eu vou compartilhar com vocês alguns desses e contar a minha experiência, né? Obviamente. Bom, a Bella, ela é uma grande fã das Irmãs Brontë e ela tem como livro favorito da vida O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse aqui é um romance que a gente já pode até falar que ele caminha um pouco para o dark romance, né, gente? Porque é um romance meio conturbado, é a história de um casal aí um pouco complexa. Mas na trama a gente vai conhecer a história da Catherine e do Heathcliff. O livro começa quando a gente já sabe que a Catherine morreu. E aí, através do ponto de vista de uma empregada e de um mordomo ali, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a história desse casal, entendendo quem foram eles e atravessando aí essa conturbada história de amor. Mas eles basicamente se conheceram na infância. A Catherine, ela vem de uma família que tem dinheiro, então ela tinha posses, ela podia fazer o que ela queria e ela era uma criança muito arteira. Ela tava sempre procurando ali sarna pra se coçar, não é mesmo? O Heathcliff, ele é parente de ciganos, né? Ele vem de uma família ali de ciganos. Ele é trazido pra casa pelo pai da Catherine, que assim, a mãe dela não entende muito bem qual que é a presença dele ali. Mas ele cresce ao mesmo tempo que é acolhido, também um pouco afastado dessa família. Só que ele cria uma amizade muito forte com a Catherine e é uma amizade que ao longo do tempo ali vai acabar se transformando em um relacionamento. O X da questão é que eles são de classes sociais completamente diferentes e após a morte dos pais da Catherine, o irmão dela não quer que ela tenha contato com ele, mesmo que ela seja muito amiga dele. E aí eles dois vão se enredar num romance ali que é um tanto quanto complicado. O problema também é que, apesar de tudo, o Heathcliff, ele é um homem que é um pouco complicado de lidar, sabe? Ele tem alguns pensamentos, ele tem algumas atitudes que a gente observa e pensa, isso não é tanto positivo não, hein, meu anjo? Mas a Catherine, por outro lado, ela também tem esse tipo de atitude. E obviamente que ao longo da trama, né, a gente vai vendo que eles estão tentando, de certa maneira, lutar contra o sistema e viver esses sentimentos que eles cultivaram dentro deles ao longo de muito tempo, mas não vai ser de uma maneira muito fácil que isso vai acontecer. É uma trama bem profunda. Eu li ele quando eu era bem nova, assim, logo que eu li Crepúsculo e falava, ai, é o livro favorito da Bella Swan, inclusive ele foi super vendido assim, e dá a impressão de que é uma grande história de amor, mas é uma grande história de amor junto com uma grande tragédia também. Então, assim, foi muito interessante ler ele quando eu era mais jovem e reler ele quando eu fui um pouco mais velha, né, quando eu me tornei mais velha. Porque eu consegui ter óticas diferentes sobre essa mesma narrativa, mas é um livro, assim, que te prende do começo até o final, que te gera uma curiosidade, especialmente quando você consegue, de alguma maneira, criar ali um laço com os personagens. Mas não vai ser uma trama fácil de ler, não vai ser uma leitura leve, vai ser um livro, assim, pra quebrar tua cabeça e que em alguns pontos você vai odiar os personagens, mas no final dá tudo certo, vitória do povo de Deus. Então, se prepara porque esse aqui é tudo e um pouco mais. Como eu falei, ela é muito fã das Irmãs Brontë
E um outro livro de Brontë que ela leu e que eu gostei demais foi o A Senhora de Whitefell Hall. Também tem traduções aqui no Brasil para A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Esse é um romance que é considerado o primeiro romance feminista. E na trama a gente vai conhecer a história da senhora Graham, que ela se muda para uma cidade ali, né, nova, e ela se muda para essa casa que é Wildfell Hall. E ninguém sabe muito bem quem é ela, sabe? Ninguém sabe muito bem quem era o marido dela, ninguém sabe muito bem o que ela tá fazendo ali. As únicas coisas que as pessoas sabem é que ela trata o filho dela de uma maneira que nenhuma mulher durante aquele período tratava, sabe? Ela trata o filho dela com carinho, com cuidado, ela quer que ele cresça e seja um homem legal. E aí, isso faz com que ela seja julgada por algumas pessoas ali da região. Mas tem um cara específico ali na região que já sente uma atração por ela num primeiro momento. Só que, ao mesmo tempo em que ela quer cultivar uma amizade com ele, ela meio que se esquiva. E aí a gente vai viajar um pouco no passado pra conhecer a história da Ellen, que é a protagonista, e saber por que ela tá lá em Wildfell Hall, o que aconteceu, qual é o rolê dela com esse filho. E aí é uma trama que vai falar sobre, né, os casamentos daquela época, sobre a fé no amor, mas ao mesmo tempo sobre como você pode ser despedaçado quando você gosta de uma pessoa. Vai falar sobre relacionamento abusivo, vai falar sobre práticas abusivas na criação do filho naquele período. E essa foi uma trama que foi muito rechaçada pela sociedade no momento do seu lançamento, porque ela mostrava de maneira visceral as atitudes dos homens dentro de um relacionamento, sabe? Toda essa questão de viajar e passar meses fora, essa questão da bebedeira, de dar em cima de outra mulher na frente da sua própria esposa, e o fato de que as esposas, elas eram mulheres que ficavam dentro de casa trancafiadas e que não tinham, né, poder próprio ali, porque tinham que estar à mercê desses homens que não se importavam nem um pouquinho com ela, ou com seus filhos, ou com a forma como se portava perante a sociedade. Então, assim, é um livro bem cru, bem visceral, e ele é incrível. A narrativa da Anne é maravilhosa, você fica preso do começo até o final da trama, assim, de uma maneira muito, muito profunda. E é um livro que toca a gente, porque apesar de ser escrito, de ter sido escrito, né, há séculos atrás, é uma trama que parece que é muito atual, sabe? Aponta situações que a gente, de certa maneira, ainda enxerga hoje em dia. E isso faz com que a leitura seja muito mais profunda e tenha aquela carga muito mais pesada e emocional. Então eu indico demais, eu acho que vocês podem curtir bastante. Daí um outro livro que uma outra autora, na verdade, que a Bella Swan ama é Jane Austen. Ela fala que ela já leu todos os livros de Jane Austen e que o menos favorito dela é a Emma, porque ela acha a Emma muito, né, nariz em pé ali. Não vou mencionar todos os livros da Jane aqui, mas assim, eu gosto bastante de todos. Vou mencionar então Orgulho e Preconceito, e é muito interessante porque a gente consegue até fazer um paralelo entre a história de Orgulho e Preconceito e a própria história de Crepúsculo, né? Na forma como ela se porta quando conhece o Edward, na forma como ele se porta quando conhece ela, como eles demoram um certo tempo ali pra admitirem o que eles estão sentindo, pra se incentivarem a estarem dentro desse relacionamento. Eu acho isso, assim, muito divertido fazer esses paralelos. Eu sinto que durante a criação dessa trama, a Stephanie Meyer, de certa maneira, ela acabou se inspirando em clássicos da literatura, até porque a gente tem como protagonista o Edward, que é um mocinho de séculos atrás, né? Então, ele tem esse ar, assim, um pouco mais histórico, e é muito interessante como isso é apresentado na trama. Mas falando de Orgulho e Preconceito, a gente tem, então, aqui a trama da Elizabeth e do Darcy. O Darcy é um cara muito rico, né? Eles se conhecem de uma maneira muito aleatória, porque um dos amigos dele acaba se mudando ali pra região em que a Elizabeth mora, eles vão pra um baile, e aí a irmã da Elizabeth acaba se apaixonando por esse amigo do Darcy, mas ele enxerga toda aquela sociedade ali, que é uma sociedade financeiramente desfavorecida com relação a ele e a esse amigo, né? Ele enxerga todo mundo como pessoas aproveitadoras que estão querendo o dinheiro deles, e até quando ele percebe que ele gosta da Elizabeth, ele sente que ele gosta da Elizabeth, que ele gosta da irmã que tá apaixonada ali pelo amigo dele, mas que ele não gosta de todo o entorno, não gosta da família dela, não gosta das irmãs dela, não gosta das pessoas que estão naquela sociedade. Então, pra ele, a sociedade não é muito positiva, mesmo que o sentimento que ele tem pela Elizabeth seja positivo, sabe? E aí, a gente vai vendo o quanto eles vão precisar lidar com seus próprios orgulhos e preconceitos para vivenciarem essa jornada, que é o sentimento que eles estão sentindo. E assim, é uma trama que eu gosto muito, eu indico demais. E, ai, tem todo o meu coração, tem todo o meu amor, sério. Ela é apenas maravilhosa. Ainda
Ainda falando de Jane Austen, teve um livro que eu esqueci de pegar, mas vou deixar uma capinha aqui pra vocês, que é Persuasão, que também é o meu favorito da autora. E ele, inclusive, vai ser adaptado aí recentemente pela Netflix. Eu não tô com muita fé nessa adaptação, não, mas vamos orar, né, gente? Mas nessa trama a gente conhece uma das protagonistas da Elizabeth, que eu acho que da Elizabeth. Mas nessa trama a gente conhece uma das protagonistas da Jane Austen, que eu acho que é a mais parecida com a Isabela. Porque a Anne, ela é muito, muito, muito dada, sabe? Ela é aquela pessoa que pensa no próximo, ela é aquela pessoa que tá sempre ali pra auxiliar, que tá sempre predisposta a ajudar outras pessoas. E a gente sabe que muito do amadurecimento que é narrado ali com relação à própria Isabela e a forma dela agir é por conta disso, porque a mãe se separa do pai muito cedo, então ela acaba indo morar com a mãe, é uma mulher um pouco mais infantilizada, que não, né, domina as próprias coisas, então a Bella, ela se vê ali tendo que lidar com a casa, tendo que lidar com lembrar de pagar conta, lembrar de fazer mercado, porque a mãe é meio avoada, sabe? E a mãe dela, sim, é uma pessoa que a ama, mas que acaba colocando nela um peso que ela não deveria carregar naquela idade, que faz com que ela amadureça muito rápido e ao mesmo tempo tenha esse senso de cuidar dos outros, sabe? E esqueça um pouco de cuidar de si mesma. E a Anne, ela é uma protagonista da Jane Austen que passa por isso, porque ela acaba se apaixonando por uma pessoa, é proibida de casar com essa pessoa, e aí ela se vê ali sem, né, perspectivas, porque a pessoa que ela gostava foi embora, e aí ela cuida do pai, ela cuida da irmã, ela viaja pra ficar com os filhos da irmã, então ela faz tudo em prol das outras pessoas, enquanto ela mesma não tem muitas coisas sobre as quais lidar e com as quais lidar, sabe? Então eu gosto muito desse livro, eu gosto muito da forma como a narrativa foi desenvolvida, e eu acho que é uma personagem que se parece muito com a Bella Swan. Daí, falando em clássicos e personagens que se parecem com a Bella Swan, temos aqui Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Gente, eu amo esse livro com todo o meu coração. Nessa trama aqui a gente vai conhecer a história de irmãs que, né, após o pai ali ser enviado para lutar durante um período, elas acabam tendo que cuidar da casa, e nisso elas vão se reconhecendo mais, e a gente vai vendo o crescimento delas ao longo da narrativa, né? Elas descobrindo paixões, elas descobrindo vocações, elas se descobrindo como pessoas independentes, porque até então elas eram ali a unidade das irmãs, sabe? E aí, de repente, elas estão na adolescência, e uma descobre que gosta mais de vestidos, a outra gosta mais de escrever jornais, a outra gosta mais de andar pelo, sabe, de caminhar e coisas assim. Então, elas vão vendo essas diferenças entre elas, e elas vão percebendo o quanto essas diferenças que elas têm entre elas, de certa maneira, também existem nas mulheres da sociedade, só que as mulheres são incentivadas a seguir só um caminho. Então, elas vão tentando quebrar esses tabus que a sociedade impõe para as mulheres, ao mesmo tempo em que elas tentam manter essa personalidade própria e viver as vidas delas, né? Então, assim, é um romance muito intenso, a gente vê muito dessas personagens, elas são muito caridosas, elas são muito gentis, mas elas também passam por situações muito complicadas, e eu gosto muito do desenvolvimento desse livro, e essa parte, assim, da gentileza eu também vejo muito na criação da personagem Bella Swan, sabe? Ela tá sempre ali disposta a ser gentil, ela tá sempre disposta a cuidar, e aqui nesse livro a gente tem personagens que trazem essas características por conta dessa irmandade. Como elas têm irmãs, elas estão sempre dispostas ali e pressupostas, né, a cuidar uma das outras. Então eu acho que essa também é uma ligação muito forte entre os dois livros, e eu entendo por que esse livro é um dos favoritos dela, porque tem essa sensação realmente entre ela e as personagens dessa história aqui. E daí tem dois livros aqui, ainda falando em Irmãs Brontë, que eu quero muito, muito, muito ler, que são Agnes Grey, que é o outro livro da Anne Brontë. E nesse livro aqui é interessante porque a Anne, ela se usa de referência para essa história, porque aqui a gente tem a história de uma governanta, na verdade é meio que uma professora, né? E ela vai trabalhar numa casa e ela conhece muitas coisas dessa casa, e enfim, a trama se desenrola em torno disso, e foi um emprego que a Anne teve. Então ela fala, né, durante ali em vários textos, que esse livro é quase que uma autobiografia das experiências de vida que ela teve. Então é um livro que eu tenho muita vontade de ler. E um outro livro que eu tenho muita vontade de ler é O Maioral, e é um dos que a Bella também mais fala bem, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, porque, né, gente, esse daqui é o que a
Quando a gente fala de clássico, a gente tem aqui, acompanhando ao longo do tempo, a história dessa menina que é órfã, que vai passando ali pela casa de pessoas e que vai se descobrindo como pessoa ao longo da vida. E é uma trama muito bonita, eu assisti o filme, é muito intenso, mas eu imagino que o livro seja um mergulho ainda mais profundo e por conta disso eu tenho muita curiosidade e muita vontade de ler. Além desses livros aqui, a gente sabe que a Bella Swan também é muito fã de Agatha Christie, ela é muito fã de clássicos, Macbeth, então tem muito livro legal que a Bella indica. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mencionando todas as indicações da Bella. Quem sabe aí a gente não se empolga e acaba lendo alguns desses livros juntos. Eu acho que vai ser uma experiência muito bacana. Me conta aqui se você já leu algum dos livros que a Bella Swan indicou, qual foi o livro que você leu, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber. Se você gostou desse tipo de vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico aqui em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo então, um beijo e até lá! Tchau!